Fala galera, bom dia, boa tarde, boa noite. Então, dando prosseguimento com a nossa parte de zoologia, com a frente de zoofisiologia, a gente vai trabalhar o filo dos poríferos, tá? Que nada mais é do que o filo das esponjas, tá? Basicamente, quando eu falo de porífero, esponja, eu estou falando que eles são portadores de poros. Essa daí é a origem, a etimologia do nome, tá? Porífera, esse vem de foros, que quer dizer portador, né? Aí existe um outro, eu não lembro se é grego ou se é latim, mas portador de poros seria a conjunção que forma o nome porífera, tá? O corpo deles tem um formato de U, igual vocês conseguem ver mais ou menos aqui, ó, como se fosse uma sacola toda cheia de furos. Imagina uma sacola plástica onde você tem vários furos ali, beleza? É basicamente essa constituição, o corpo dos poríferos. Eles são filtradores, todos eles, beleza? Variam de 1 centímetro de tamanho até quase 2 metros, tá? Repare isso aqui, ó. Isso é um porífero, tá? Em relação a um mergulhador, uma mergulhadora, não sei. Beleza? Eles podem ter essa variação de tamanho corporal. São exclusivamente aquáticos e a sua grande maioria marinho, beleza? De água salgada. Em relação à simetria corporal, eles podem apresentar uma simetria radial, beleza? Com vários eixos ali que dividem o corpo deles em uma simetria radial, ou eles podem ser assimétricos, não apresentar simetria, tá? Eles vão ter um desenvolvimento indireto, formando um estágio larval, tá? Que a gente vai falar isso mais lá para o final, beleza? Mas a lárvula é a plânula, o nome da larva dos poríferos. Não apresentam tecidos verdadeiros, não apresentam órgãos, não apresentam sistemas. Então, a composição, a organização corporal, a morfologia desses organismos é bem simples, tá? Organização corporal, como é que seria? Você tem uma imagem aqui, ó, aquele formato do corpo em U que eu falei para vocês, tá? É como se fosse, imagina um balão de festa junina, só que de cabeça para baixo, com a abertura do balão para cima, tá? Ou um balão desses de balão mesmo, que a pessoa vai lá e anda, viaja num balão. Imagina ele de cabeça para baixo. Esse é o formato do corpo de um porífero, só que com aquilo tudo perfurado, tá? O esqueleto interno deles é formado por espículas, que são essas estruturas esquematizadas aqui, ó, que você consegue ver, elas estão nessa região mediana aqui numa camada, entre a camada interna e a camada externa. Tá? O corpo dele vai ter diversos buraquinhos, diversos poros, que é justamente o que dá nome a esse filo. Tá? Esses poros, cada poro desses são uma célula que tem um formato cilíndrico, beleza? Essas células são chamadas de porócito. Esse cito vem de célula, então é a célula em formato de poro, tá? Revestimento externo é formado pelos pinacócitos, que são células achatadas, que a gente vai falar melhor sobre eles, tá? Que formam o que a gente chama de pinacoderme. Revestimento interno formado pelos coanócitos, que são essas células flageladas aqui, tá? Que vão ter função de captura de alimento, de fluxo de água para o batimento de flagelos, tá? Que tem um colarinho na sua composição, na sua estrutura. Daí o termo coano, esse coano vem de colarim, tá? O mesênquima seria essa estrutura aqui entre o revestimento interno dos coanócitos e o revestimento externo dos pinacócitos, tá? Essa parte mediana que eu falei para vocês aqui, onde você encontra amebócitos e espículas, é o que a gente chama de mesênquima. Tá? Mesênquima, de um termo geral, ele está representando uma espécie de tecido conjuntivo primitivo. Beleza? Só que, isso aí em qualquer outro desenvolvimento, só que como os poríferos não apresentam tecidos verdadeiros, esse termo mesênquima ele simplesmente quer representar um agrupado de células com consistência gelatinosa. Não é um tecido verdadeiro, beleza? Aí alguns autores chamam de tecido gelatinoso primitivo. Só que o termo tecido aí é equivocado. Ele não tem tecido verdadeiro. É como se fosse um pseudotecido, um falso tecido, beleza?
A cavidade interna, que é essa daqui, ó, que vocês conseguem ver por conta do corte, é chamada de átrio ou espongiocele. Cele vem de cavidade, eu falei para vocês isso em desenvolvimento embrionário, beleza? E essa abertura aqui apical, no ápice do porífero, é chamado de ósculo, beleza? Vamos dar uma analisada melhor então. Revestimento externo, células achatadas aqui, formando a pinacoderme, são os pinacócitos. Tá? Revestimento interno aqui, células com colarinho e flagelo, são os coanócitos. Tá? Essa camada intermediária aqui, que seria o mesênquima, tá? Formada por amebócitos, que são células com consistência ameboide, tá? Gelatinosa, e espículas, que são essas estruturinhas aqui, ó, que vocês estão vendo aqui. Beleza? Que vão funcionar como um esqueleto de sustentação. Tranquilo? Em termos de morfologia, repare que eu tenho 3 padrões corporais ou morfológicos diferentes. Tá? Um padrão é chamado de ascon, o outro é chamado de sicon e o outro é chamado de leucon. E você vê essas formas diferentes aqui, ó. Tipo ascon, tipo sicon e tipo leucon. Tá? Os 3 aqui são poríferos. Nicolas, mas esse não tem um formato de U. Não, é porque ele é mais complexo. Ele tem uma rede de canais e de câmaras. Uma rede de canais e de câmeras de coanócitos aqui, ó. Beleza? Então, torna o corpo, a organização morfológica desse organismo mais complexa. Tá? E aqui, relembrando as células para vocês, porócitos, coanócitos, pinacócitos, amebócitos e as espículas, que não são células, tá? São estruturas. Beleza? Aqui seria a espongiocele ou átrio, mesma coisa, espongiocele ou átrio, e aqui espongiocele ou átrio. Aqui no finalzinho o ósculo, e aqui no finalzinho o ósculo. Beleza? Tem uma outra imagem que talvez dê para ver melhor. Tá? Aqui seria ascon, sicon e leucon. Beleza? Aqui ó, seriam os poros formados pelos porócitos. Em vermelho, o revestimento de coanócitos. Tá? E aqui mostra para a gente o sentido do fluxo de água. Eles entram pelos porócitos e saem pelo ósculo. Beleza? Da mesma forma, isso no ascon, assim como no silcon e assim como no leucon. Entra pelos porócitos e sai pelo ósculo. Nicolas, mas aqui na imagem está mostrando que sai na lateral. Sim, como essa estrutura leuco é muito mais complexa, ela às vezes vai ter mais de um único ósculo, tá? Nesse caso aqui representando, existe esse ósculo superior e esse ósculo lateral, mas sempre a saída de água é pelo ósculo. Tranquilo? Pinacócitos são células achatadas e finas que vão fazer esse revestimento externo, tá? Da estrutura morfológica dos poríferos. Tá? Esse revestimento externo é chamado de pinacoderme. Tá? Os porócitos são aquelas células anelares, cilíndricas, ocas, beleza? Que vão se estender desde a superfície externa, ou seja, da pinacoderme, até a superfície interna ali dos coanócitos, chegando até a espongiocele, beleza? Repara aqui, ó. Aqui eu teria a pinacoderme, aqui eu teria a espongiocele, tá? Então ele atravessa isso tudo, tá? Ele é como se fosse um canal que vai conectar o ambiente externo do ambiente interno, que é a espongiocele. Aqui eu tenho o coanócito, tá? Esse termo vem por conta desse colarinho que ele tem aqui, ó, essa espécie de colarinho aqui, ó, aqui e aqui, tá? Ele vai estar revestindo internamente essa espongiocele e ele apresenta flagelos. A função desses flagelos é gerar um batimento, tá? Que esse batimento vai promover um fluxo de água. Essa água vai entrar pelos poros e sair pelo ósculo. Beleza? Os coanócitos estão relacionados também à captura de alimento. Ó. Se você reparar aqui, existe uma fagocitose. Aí aqui mostrou já uma digestão e uma eliminação de resíduos. Seria uma plasmocitose. Mas em alguns momentos, esse coanócito ele não faz propriamente a digestão diretamente. Ele captura o alimento, esse alimento vai para o amebócito que está associado a ele, o amebócito realiza a digestão e depois existe a plasmocitose, a excreção.
Beleza? Aqui, por exemplo, tem um amebócito. Isso é uma microscopia, tá? Então, isso é a realidade como você veria em um amebócito, tá? São células gelatinosas ameboides, ou seja, elas têm uma consistência gelatinosa, têm uma forma de ameba mesmo, não tem um padrão morfológico muito definido, tá? São situadas entre aquela camada externa de pinacócitos e interna de coanócitos, naquele mesênquima ali. Beleza? Eles vão possuir múltiplas funções: regeneração, difusão e transporte de substâncias, digestão intracelular quando o coanócito não realiza, vai ser o amebócito que vai realizar. Vão produzir esponginas, tá? Que são fibras que vão estar presentes ali também no mesênquima. Produção de espículas, tá? Produção de gametas e formação da gêmula, que é como se fosse uma estrutura de defesa, de resistência, quando o ambiente não está propício à sobrevivência da esponja. Espículas e espongina. Aqui, ó, essa imagem aqui, ó, essa mostra pra gente formatos de espículas, tá? E aqui mostra a rede de espongina, tá? Aqui eu tenho uma microscopia, isso é uma foto verdadeira, das fibras de esponginas. E aqui eu tenho outras duas microscopias, que são fotos verdadeiras das espículas, beleza? Basicamente, as espículas são elementos esqueléticos de sustentação, e em alguns casos até de defesa, porque elas podem ser pontiagudas. Elas podem ser formadas por sílica ou por calcário. Então eu vou ter espículas silicosas e espículas calcárias, beleza? E a espongina, ela vai ser basicamente elementos fibrosos que formam uma rede de fibras proteicas que estão também relacionadas à sustentação, beleza? Para pensar, você provavelmente já ouviu falar que existem esponjas de banho, tá? Existe esponja de banho, estou falando no contexto natural, não essas fabricadas. Existem esponjas de banho que são esponjas vegetais, ou seja, são fibras vegetais que a gente utiliza, que é aquela compridinha que tem 3 orifícios nela, tá? Não sei se vocês já viram. Ela é tipo como se fosse um formato cilíndrico, só que no meio existem um furo atravessando, um outro furo. Enfim, eu não consigo descrever muito bem o formato, não. Se vocês depois tiverem interesse, é só pesquisar esponja vegetal, vocês vão saber o que eu estou falando. E existe também esponjas naturais extraídas, originadas a partir dessas fibras de espongina de poríferos, tá? Existem as esponjas que, por exemplo, não sei se já ouviram falar de aquela pedra sabão, não é pedra sabão, é pedra pô alguma coisa, pedra, não vou me lembrar o nome. É uma pedra que ela é toda ásperazinha, que muito antigamente a nossa avó, a nossa tia, um pessoal usava essa pedra para lixar o pé no banho. Aproveitava que o banho amolecia a pele do pé, ou deixava o pé de molho em água morna, e depois pegava essa pedra e ficava raspando no pé. Ela funcionava como se fosse uma lixa abrasiva que tirava o excesso de pele morta ali do pé, que formava aquela estrutura mais ressecada da pele do pé. Beleza? Eu não lembro qual que é o nome da pedra, mas a esponja, ela tem uma característica bem similar a esse tipo de pedra. Beleza? Quando eu tenho estrutura calcária e silicosa. Quando é a estrutura de espongina, de fibra espongina, ela tem uma consistência mais fibrosa, tipo a esponja vegetal. Beleza? Nutrição. Basicamente é aquilo que eu falei para vocês. Você tem coanócitos ligados aos amebócitos, tá? E você tem aqui, ó, a fagocitose, a entrada de alimento aqui no coanócito. Esse alimento chegou até o amebócito. Lá no amebócito, por exemplo, existiu uma digestão intracelular e uma distribuição, um transporte, uma difusão desse alimento para as outras células, para os outros amebócitos, para o porócito, para o pinacócito e todas as outras células que requerem nutrição. Beleza? E aí, em algum momento, existe a plasmocitose ou exocitose. Vai ser a liberação, não está representada aqui, mas vai ser a excreção que ocorre através do coanócito, tá? Para essa região da espongiocele, tá? Aqui nessa região para cá do amebócito estaria os pinacócitos, tá? Aqui para dentro eu tenho a espongiocele. O batimento desses flagelos dos coanócitos gera um fluxo
da água, desse líquido que vai estar dentro da espongiocele. Beleza? Isso vai ajudar na captura de partículas alimentares, na filtração, mas também vai ajudar para a eliminação do fluxo de água pelo ósculo. Beleza? Como é que é a reprodução dos poríferos, tá? Eu tenho 3 tipos básicos: regeneração, brotamento e gemulação. Tá? Além, obviamente, da reprodução sexuada. Na regeneração, é como o nome já diz, qualquer fragmento originado a partir de uma esponja, ele tem capacidade de se regenerar e dar origem a uma nova esponja. Tá? Então, eu tenho uma esponja aqui, eu quebrei um pedacinho, desde que ela esteja no ambiente adequado, ela consegue se regenerar e formar uma nova esponja daquele pedacinho que eu quebrei. Tá? Por que ela tem essa facilidade? Justamente porque ela não tem grandes especializações, ela não tem tecido verdadeiro, não tem órgão, não tem sistema. Ela tem uma estrutura morfológica muito simples e básica. E o amebócito é uma célula coringa, como se fosse uma célula tronco. Ela tem capacidade de diferenciação de outras células. Ela consegue originar outras estruturas, beleza? E formar uma nova esponja. Brotamento seria basicamente uma esponja brotando, tá? Um novo estrutura da esponja brotando de uma estrutura já pré-existente, tá? Basicamente, igual você tem um brotamento de determinadas plantas, tem plantas que, principalmente essas plantas suculentas, você vê a estrutura delas assim com as folhas suculentas e brotinhos do lado, que vão se desprender, vão germinar e vão dar origem a uma nova plantinha suculenta. É mais ou menos a mesma coisa, só que os poríferos conseguem manter esses brotos associados a essa esponja mãe ou podem se desprender. Quando se mantém associado, eles formam uma colônia. Beleza? Um conjunto grandão de esponjas todas conectadas. Igual nessa imagem lá no início aqui, ó, que eu mostrei para vocês. Essa daqui, ó. Isso daqui é uma colônia que ela é formada por brotamento, tá? Um pedacinho vai brotando do outro. Tipo essa daqui também, ó. Isso daqui, ó, você vê que elas são todas conectadas, tá? Aqui seria um brotinho, tá? Beleza. E gemulação ela vai ocorrer quando o ambiente não estiver adequado. Em condições desfavoráveis à sobrevivência da esponja, ela forma tipo como se fosse uma estrutura de defesa, como se fosse um cisto de resistência que a gente chama de gêmula. E ele é repleto de amebócitos dentro dele e é revestido externamente por espículas. As espículas garantindo proteção e os amebócitos dentro com capacidade de produzir novas estruturas da esponja e dar origem a uma esponja totalmente nova quando essa gêmula encontrar o ambiente adequado. Então, esquematicamente, isso aqui seria o brotamento. Ó. Você tem aqui uma esponja mãe que formou esse brotinho aqui, ó, que pode se desprender ou não. Se ele se desprende, ele dá origem a um novo indivíduo. Se ele não se desprende, forma uma colônia de esponjas. Regeneração, você teve aqui, partiu ela nesse pedaço e nesse pedaço. Cada um dos 3 pedaços se regenerou e deu origem a uma nova esponja. Obviamente, por brotamento e por regeneração, eu tenho clones, eu tenho uma reprodução assexuada. Na reprodução sexuada, o amebócito vai produzir o gameta masculino, tá? Que vai sair, é um gameta flagelado, ele vai sair pelo ósculo dessa esponja, tá? E ele vai penetrar pelo porócito de uma outra esponja, chegando até um outro amebócito dessa outra esponja que se modificou em gameta feminino. Ocorre a fecundação ali, ocorre a formação de uma nova esponja. Essa nova esponja formada, ela vai dar origem inicialmente a uma larva. E essa larva, ela consegue também nadar. Ela é livre nadante, ela sai de dentro da espongiocele, batendo os seus flagelos ali, e vai procurar um ambiente adequado para se fixar e formar um novo indivíduo. Então, novamente, a reprodução sexuada. Imaginando que essa esponja aqui produza, um amebócito dela, produza um gameta masculino flagelado. Ele sai aqui pelo ósculo, ele vai batendo no seu flagelo, entra nessa outra esponja aqui pelo porócito e vai fecundar um amebócito que formou o gameta feminino. Aqui vai formar uma larva, que é a anfiblástula, que vai sair pelo ósculo dessa daqui e vai nadando até encontrar um ambiente adequado para se fixar e dar origem ao seu desenvolvimento e formar um indivíduo porífero adulto. Beleza? E essa daqui, ó, é a gêmula. Tá? Essas duas estruturinhas que você está vendo é a gêmula. A gêmula ocorre
a formação da gêmula pela gemulação. Ela é formada também dentro da espongiocele e sai pelo ósculo. Tá? Basicamente, ela é revestida externamente por espículas e no interior dela você encontra o que ele chamou aqui de arqueócitos, são basicamente amebócitos, tá? São amebócitos com capacidade de formar novas células e estruturas de uma esponja, tá? Então, quando ela encontra um ambiente adequado, existe a abertura desse micrópilo, tá? Por onde vão sair esses arqueócitos aqui, tá? São formas de células-tronco dos poríferos, beleza? Tranquilo, galera, essa parte de reprodução, tá? Então, assexuada, brotamento, regeneração e gemulação. Sexuada seria essa que eu falei, que dá origem à larva anfiblástula, beleza? E qual a importância dela? Importância econômica é basicamente isso que eu tinha falado para vocês anteriormente, o negócio da esponja de banho, tá? Essas daqui são exemplos de esponja de banho que tem uma característica toda porosa para lixar ali, para esfregar, para gerar uma ação abrasiva na nossa pele, tá? E importância econômica, que eu não coloquei aqui, mas ela ajuda a compor as regiões recifais. Tá? As regiões onde você tem recifes de corais, ela ajuda a compor essas regiões. E existem muitas esponjas que vão ter associações com algas ou com algas microscópicas, beleza? E elas vão funcionar como um ambiente para que peixes consigam se esconder de predadores. Enfim, é um ambiente adequado para que ocorra o bom funcionamento do sistema aquático, beleza? Do ecossistema aquático. Tranquilo, gente? Deixa eu ver se eu tenho mais uma coisa. Não. Fechar nossa aula por aqui, beleza? Esse foi o filo porífero. Qualquer dúvida pode entrar em contato, beleza? Pode mandar mensagem. Grande abraço e bons estudos.